Fala galera, estamos aqui novamente e este é mais um episódio do Essencial. Uhul! Olha, eu confesso que eu fui caindo meio por acidente nesse tema, tá ligado? Enquanto eu tava procurando as publicações dessa semana e tal. Eu achei um artigo, eu achei interessante, aí isso me gerou uma pergunta, me gerou outra pergunta. E aí quando eu fui ver, eu já tava longe pra caralho, tipo, fascinado com as paradas que eu tava descobrindo ali. Então eu resolvi retratar pra vocês toda essa linha de raciocínio e, claro, ir atualizando sobre as publicações recentes. Então vamos começar, mas depois da vinheta! Bom, todo mundo sabe que para ter vida da forma que a gente conhece, a água é essencial. 70% do nosso corpo é só de água. Já tá mais do que certo que a vida surgiu no mar também, tá ligado? Ah, eu não acredito nisso. Então mete o pé, tchau, vaza! Não, zoeira. Então, partindo desse princípio, se os cientistas querem encontrar vida fora da Terra, a resposta tá na água, certo? Eis que eu encontrei uma publicação recente da Nature, dizendo que os cientistas avistaram um planeta interessante, um exoplaneta, na verdade, chamado HATP-11b. Ó que bonito o nome da parada. Imagina astrônomos escolhendo de filho, tá ligado? Foco. Esse exoplaneta fica a 120 anos de luz de distância da Terra, numa constelação de Cisne, tá ligado? Bom, pra quem não sabe, exoplaneta, esse termo, é referido a qualquer planeta que seja encontrado fora do sistema solar, essa coisa, bem simples. E a parte interessante é que encontraram vapor de água pra caralho na atmosfera desse planeta, tá ligado? Eba, se tem água, tem vida! Então, esse é o ponto. Ter encontrado água lá não foi, quase que novidade nenhuma. Ué, o que mais surpreendeu os astrônomos nessa publicação é que o planeta tinha uma atmosfera, muito clara, muito limpa. Geralmente os planetas que essa galera encontra, sempre tem uma atmosfera completamente densa, sabe? É cheia de moléculas pesadas e de nuvens e de gasosas, um monte de coisa. E aí fica quase impossível você estudar a estrutura do planeta, a composição química e, consequentemente, a história do planeta. Irado, né? Maneiro. Tá, mas e a água? Então foi que eu fiquei meio intrigado com essa parada e fui estudar mais a fundo sobre as descobertas de água no universo, tá ligado? Pra minha surpresa, eu descobri que existe água em todo lugar. Porra! Eu fui encontrar água em Marte, Vênus, Mercúrio, em Lua, asteroide, exoplaneta, porra toda, meu irmão. E foi que eu acabei encontrando um artigo que foi publicado na Science há uns 10 dias atrás, bem interessante. Um grupo de cientistas criou um modelo detalhado das reações químicas que aconteciam no início do nosso sistema solar e analisou para ver se era possível só as reações naturais do nosso sistema criarem a quantidade de água que a gente tem disponível aqui no planeta, sacou? Eles focaram um estudo num elemento chamado deutério. Tá, que porra é essa? Deutério é um isótopo do hidrogênio. Ele é um átomo que apresenta o mesmo número de prótons, mas ele tem um nêutron a mais, fazendo com que ele seja um pouco mais pesado. Tá, mas o que isso tem a ver? Então, para a natureza criar um deutério, é necessário umas condições muito específicas, tá ligado? A temperatura que tem que ser quase zero absoluto, radiação e várias outras paradas também. Aí rola uma relação de 26 átomos de deutério para cada 1 milhão de hidrogênio, tá ligado? Então dá para criar uma relação e descobrir mais ou menos através da proporção a quantidade de água que teria disponível através dos deutérios, sacou? Eu nem vou me aprofundar muito nessa parada não, porque senão vai ficar específico pra caralho, ninguém vai entender, mas porra nenhuma dessa merda. Mas o mais interessante é a conclusão dos caras. Eles concluíram que, pelas reações naturais do nosso sistema, não seria possível você produzir a quantidade de água que a gente tem aqui, tá ligado? O grupo estimou, cara, que 50% da água que tem no nosso planeta já existia antes do nascimento do Sol. Caralho! Cara, isso significa que tem água a rodo pelo universo, só esperando uma oportunidade pra ela se estabilizar, tá ligado? Da mesma forma que ela fez aqui na Terra. Meu irmão, tem água em tanto lugar. De acordo com Jeremy Darling, uma palestra que ele deu no TED, que eu vou disponibilizar aqui pra vocês verem, foi identificada água até no Sol, meu irmão, até no Sol. A água estava na superfície do Sol a 2.900 graus Celsius. Caralho! Mas se tem tanta água, por que não acharam vida ainda, Slow? Então, essa é a parte complicada da história. Toda a água encontrada até agora, ou estava congelada, ou estava em vapor. Para ter vida do jeito que a gente conhece, é preciso que a água esteja líquida. Por isso ela precisa estar numa faixa muito pequena de temperatura, que varia entre os 0 e os 100 graus, tá ligado? É muito específico, visto que ela pode ir de menos 273 até mais de 3.000 graus Celsius, sacou? Existe uma faixa em volta das órbitas das estrelas que é conhecida como zona habitável. Isso significa que se você quiser ter esperança de encontrar água líquida em algum planeta, esse planeta precisa estar orbitando exatamente ali, dentro dessa faixa. Tem mais, não basta só o planeta estar habitando essa faixa, tá ligado? Isso vai depender também da pressão atmosférica do planeta, da temperatura do planeta, da densidade do planeta, da formação dele, se ele é rochoso, se ele é gasoso, se ele é não sei o que, uma porrada de outros fatores para que você tenha água líquida ali dentro, sacou? Então são várias variáveis, vai diminuindo muito as chances de você acabar encontrando vida. Mas
O universo é gigantesco e quanto mais planetas a gente encontra, mais chance a gente tem de encontrar esses fatores específicos que eu citei. É um jogo de sorte. E a boa notícia é que os cientistas estão aprimorando cada vez mais as técnicas de procura e identificação dos planetas pelo universo, tá ligado? E o número de planetas encontrados anda subindo numa escala, tipo, bizarramente alta, né? Muito alta. Esse gráfico aqui mostra como que o número de exoplanetas, tipo, subiu radicalmente, tá ligado? Nos últimos anos. Só no ano de 2014 foram anunciados, porra, quase 800 planetas, mano. De acordo com a NASA, até hoje já foram observados mais de 1.400 desses exoplanetas. E a tendência é continuar subindo muito, o que significa que cedo ou tarde, um desses planetas vai acabar cumprindo as exigências da água. É uma pura questão de probabilidade, mano. E a gente está cada vez mais perto. No dia 17 de abril de 2014, a NASA publicou a descoberta de um planeta chamado Kepler 186f, encontrado a 500 anos-luz daqui na constelação de Cygnus. E esse planeta, meu irmão, ele vaga exatamente dentro da faixa da zona habitável dessa estrela. E o mais surpreendente, ele tem um tamanho muito parecido com o da Terra. Ele é quase uma segunda Terra, tá ligado? Ele é tão parecido que a galera já tá, tipo, abrindo champanhe pra comemorar a descoberta de vida nessa porra. Tipo, Mas, como eu disse antes, ainda existem outras exigências e se sabe muito pouco ainda sobre ela, ainda está em processo de estudo, assim. Atmosfera do planeta, temperatura, pressão, o planeta é rochoso ou não. Mas até agora a gente já tem uns 3 números na loteria, tá ligado? Mais um pouquinho a gente ganha essa parada. Bingo! Meu irmão, pra você ter uma ideia, a NASA tá tão confiante de que vai acabar encontrando vida extraterrestre em breve que ela convocou no dia 18 de setembro agora, de pouco tempo atrás, cientistas, historiadores, filósofos, teólogos do mundo inteiro para um congresso com o seguinte tema: preparando-se para a descoberta. O objetivo do congresso seria, tipo, justamente discutir como que a gente deveria lidar com a situação de encontrar vida fora da Terra, tá ligado? Que é uma possibilidade bem plausível de acontecer em breve. Pode ser vida simples, como bactéria, mas nada anula a possibilidade de serem organismos complexos também. Por que não? Oba, disco voador! Não! Entenda uma coisa, complexidade e inteligência não são, tipo, a mesma coisa. Inteligência como a dos humanos não é um resultado lógico de uma escala de tempo. Para a inteligência surgir foi necessário uma série de coincidências, de adaptações diferentes, como bipedalismo, polegar opositor, enfraquecimento do músculo da mandíbula, a vida social, entre uma porrada de outras coisas, tá ligado? Mas uma coisa é certa, a gente tá muito mais perto de encontrar vida extraterrestre do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. E os cientistas do mundo inteiro já estão começando a se preparar para isso. Então é melhor que você, que sempre foi cético e antropocêntrico, comece a se preparar também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Espero que tenha sido útil para alguém. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se você quer receber os próximos, se inscreve no canal. Se você quer assistir a última edição, você clica aqui do Essencial. E se você quer conhecer também uma breve história, você clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo também, já é? Bom, muito obrigado a atenção de todos e valeu! Olha lá. Olha os passarinhos, Cara, que zoom lerdo que essa câmera tem, meu irmão. Cadê? Olha lá, Chico, os passarinhos. Passarinho pra caralho. Muito passarinho. Aí tem que ver o murmuration, de vez em quando rola murmuration nessa porra. E é tipo, isso aqui 40 vezes mais. Passa assim, espaço. Fazem uma nuvem gigantesca, tá ligado? Aqui na cidade, tipo, muito passa, eles ficam gritando. É daí que o nego chama essa porra de murmuration, tá ligado? Mas aí, porra, escola essa toda, parece um monte de mosquito, meu irmão. E essas horas eu fico pensando, né, cara? Eu fico sempre vendo a minha avó com aquela porra daquela raquete, tá ligado? Matando aqueles mosquitos lá como se fosse um Game Boy dela. E aí a gente nem liga pro mosquito só porque a gente não entende ele, né? Imagina se chegasse um gigante aqui e começasse a enfiar raquete de eletricidade nesses passarinhos que estão voando também, essas nuvens de pássaro. Olha que vacilo, né, cara? De matar um monte de passarinho que tá voando na maior liberdade. Ali, não sei o que.